Aleluia. Aleluia. Enquanto eu perguntava a Deus o que falar hoje, me veio uma palavra muito, muito forte no meu coração, que é uma palavra que é vista demais na Bíblia. Me surpreende em quantas vezes eu encontrei essa palavra, a palavra perseverança. Nós somos o povo da fé. Nós cremos na palavra de Deus, cremos num Pai que é bom o tempo todo, cremos sim. Amém, isso é a verdade. Mas a Bíblia também nos ensina sobre perseverança. Isso é uma virtude que todo filho de Deus tem. Alguns podem estar muito lá dentro, mas tem perseverança. Perseverando em todo o tempo, perseverando em tempo de crise, em tempo de bonança, perseverando. Porque uma coisa que eu vejo em toda a Bíblia, todos aqueles homens e mulheres de Deus que receberam alguma promessa, que receberam alguma direção de Deus, eles tiveram que perseverar em algum momento. Eles tiveram que se manter firmes, dizendo, não, Deus falou, vai acontecer e eu vou agir até que aconteça. E acontece. Aleluia. Mas antes disso eu queria dar uma base. Eu queria que você abrisse em Romanos 4, 25. Romanos 4, 25. Para mim é como se fosse a base do Evangelho, que sem esse fundamento firme nos nossos corações, podemos andar titubeantes e não perseverantes. E Romanos 4, 25 diz assim: Ele, Jesus, foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Uma coisa que temos que ter claro nos nossos corações: Jesus, com a sua morte, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Nós não podemos fazer nada para completar aquilo que Jesus já fez. Nós não podemos fazer nada a mais para sermos mais aceitos diante de Deus. Para ser aceito diante de Deus é receber a Jesus como Senhor da sua vida. É entender que Ele pagou o preço do nosso pecado. Foi Ele. É algo que Ele fez. E Ele ressuscitou para a nossa completa justificação. E eu comecei a lembrar de alguns filmes que eu assisto, algum que eu já assisti há muito tempo, de pessoas que se sacrificaram em prol de outras. Eu acabei lembrando agora de um filme, O Resgate do Soldado Ryan, onde aquele homem se sacrifica para resgatar outro. E isso emociona. Isso mexe com a gente. E a gente fica, olha só, se sacrificou para que outra pessoa vivesse. Mas como nós nos comportamos, como nós ficamos quando lembramos do sacrifício de Cristo? Não pode ser menos. Não pode. Não pode mexer com a gente menos. Não. O sacrifício dele foi muito maior do que qualquer história verídica. O sacrifício dele foi por toda a humanidade, quando toda a humanidade não queria saber dele. Sempre que lembrarmos do sacrifício dele, precisamos ter gratidão no coração por aquilo que foi feito. Não foi algo fácil, não foi algo simples, foi algo doloroso e penoso. E aqui fala que Ele ressuscitou para a nossa completa justificação. E eu quero que você abra em 2 Coríntios 5, 21, para a gente ver o que é essa justificação. Eu creio que aqui tem muitos alunos do Rema que farão o Rema, amém? Seja em Passo Fundo, seja em Carazinho, tá chegando para o Rema para cá. O Rema é um centro de treinamento bíblico interdenominacional que capacita homens e mulheres na palavra de Deus. Tem muitos pastores teólogos que já fizeram esse curso. Eu fiz esse curso, trabalhei nesse curso durante muito tempo. E tem uma matéria chamada Justiça de Deus, que vocês vão ver demais esse texto. 2 Coríntios 5, 21, que diz assim: Deus fez aquele que não tinha pecado algum oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos a justiça de Deus.
E na versão A Mensagem diz assim: como pode? Vocês perguntam. Em Cristo eu respondo: Deus o considerou culpado. Ele que nunca fez nada de errado, para que nós pudéssemos ser considerados sem pecado perante Deus. Depois que nós nascemos de novo, entregamos nossa vida a Jesus, nós nos tornamos a justiça de Deus. Essa palavra quer dizer o estado daquele que era como devia ser. Como é que nós deveríamos ser? Sem pecado. Infelizmente pecamos. Infelizmente o pecado nos separa de Deus. Infelizmente o pecado faz com que tenhamos muita angústia, aflição, peso, um vazio. Geralmente é dito como um vazio que não pode ser preenchido. Mas em Cristo nós voltamos à condição original. Por isso que alguns versículos antes, em 2 Coríntios 5,17, diz assim: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, ninguém pode lhe condenar por um erro do passado. Você nasceu de novo, o que ficou para trás ficou. Ficou para trás. Se você precisa pedir perdão, se você precisa fazer algo para aquela pessoa, faça, para, de certa forma, religar. Eu lembro que antes de eu me converter, eu comecei a trabalhar cedo, então eu era dono do meu próprio nariz. Engano meu. E geralmente eu saía de casa na sexta-feira de manhã para trabalhar e voltava na segunda-feira à noite depois do trabalho. E minha mãe ficava com os cabelos em pé. Acho que hoje ela tem tanto cabelo branco, infelizmente, por essa minha fase. E isso foi muito errado o que eu fiz. Só que eu não tinha entendimento. Quando eu me converti, minha mãe continuava me amando, minha mãe não ligava por isso, mas eu cheguei para ela e fiz: mãe, perdão. Perdão por tanta coisa errada que eu fiz contra a senhora. Perdão por ter feito a senhora passar tantas noites em claro. Perdão, eu fui feito uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, mas eu sabia que eu precisava fazer algo. Isso não estava anotado, eu não tinha ideia de que ia falar isso, mas pode ser que tenha alguém aqui hoje que precise pedir perdão para alguma pessoa. Pode ser que para você não foi nada demais, mas para essa pessoa foi. Então, para não deixar mágoa no coração da outra pessoa, peça perdão, reconcilie. Não sei o que é, não sei quem é, mas se for você, receba. Nós nos tornamos uma nova criatura. O preço do nosso pecado foi pago. Pago. Pecados pagos. Novas criaturas. Feitos novos. E se eu pecar depois de me converter? Pede perdão a Deus e se arrepende. Arrependimento quer dizer mudança de atitude. Se arrepende, diz: Deus, eu confesso, eu te peço perdão. E Ele é um bom Pai. Um Pai que esquece dos nossos pecados. A gente vai ler isso lá na frente. Eu me lembro do meu filho. Meu filho com 2 anos, a gente começou a desfraldar ele. E, meu Deus do céu, que período atribulado. Onde vaza cocô demais na cueca. Meu Deus do céu. Pensa na bênção. E naquele momento que meu filho faz aquele cocô, eu fico chateado, eu ficava chateado. Mas eu limpava ele. E passou, nem lembrava mais. Nem lembrava. Chegou um tempo onde meu filho não vazou mais cocô, estava tudo certo, não estava fazendo mais essas coisas. Já passou muito tempo bem. Depois de um tempo, fez de novo. E eu olhei assim para ele e fiz: poxa vida, ele já tinha aprendido, não vazava mais, não fazia mais isso, e agora fez. Poxa vida, Deus faz com você é tão diferente, né? Já crescido, maduro, está na fé, tem a palavra, de vez em quando peca, erra. E do mesmo jeito, quando você se arrepende, eu limpo e digo: bola para frente, filho, vamos lá.
Deus não é um senhorzinho com um cajado na mão, pronto para nos massacrar quando cometemos um erro. Não. Ele é um pai que quando a gente erra, ele está assim: filho, vem, eu quero te restaurar. Filho, vem, eu quero fazer com que isso aí você aprenda algo com seu erro e você ande mais, esteja mais forte, avance. Esse é o desejo de Deus. Aleluia. E eu vejo nas Escrituras uma consequência de quando nos tornamos nova criatura. É algo que o diabo tenta fazer com que nós não saibamos, ou com que isso não seja verdade nas nossas vidas. Mas quando nos tornamos nova criatura, acontece algo que Paulo falou lá. Na verdade, Paulo repetiu algo que Davi falou em Romanos 4, não precisa abrir. Você, se quiser, pode ir abrindo lá em Salmos 32. Mas Romanos 4, 7, Paulo fala o seguinte: como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Ele jamais cobrará. E isso Paulo falou num salmo, citando o Salmo 32, que é o próprio Davi. Oh, Jesus. Salmos 32 diz assim: bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Quem são esses? Nós, aqueles que aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas. O preço do pecado é pago. E continua dizendo assim: como é feliz aquele que o Senhor não considera culpado e cuja alma não há hipocrisia. E aí Davi dá um conselho assim maravilhoso para a gente. Diz assim: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definharam e se agitaram em angústia. Pois dia e noite tua mão pesava sobre mim e minhas forças desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Versículo 5: confessei o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o meu Senhor, e tu perdoastes a culpa dos meus pecados. Meu Deus, é simples. É simples. Jesus já nos perdoou. Se pecamos porventura, e vamos pecar, vamos errar, vamos desviar, por quê? Porque nós estamos num corpo que não foi regenerado ainda. Vai chegar esse dia. Vez ou outra vamos escorregar. Pode ser o que muitos chamam de pecadão, como adultério, roubo? Pode. Infelizmente pode. Não é a vontade de Deus. Mas pode ser também o que muitos chamam de pecadinho, que alguns acham que nem tem tanto problema assim, como mentira, fofoca, calúnia. Isso tudo é pecado. Isso tudo nos separa de Deus. Isso tudo tira a nossa paz, a paz que Deus nos dá. Então precisamos estar atentos. Qualquer que seja o pecado, mesmo a mentirinha menor que seja, como Davi, a gente deve dizer: Pai, pequei contra ti, me perdoa, não vou fazer mais isso. Os mínimos detalhes nós precisamos atentar. E voltando lá para Romanos agora no capítulo 5, nós nascemos de novo, Jesus Cristo perdoou os nossos pecados. Nós agora temos paz com Deus. E Romanos 5:1 diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Repita assim comigo: pela fé.
A gente precisa entender uma coisa. Hebreus vai falar que o justo, ele vive pela fé. A fé, ela acredita naquilo que Deus diz. A fé, ela vai ler a palavra de Deus e vai acreditar naquilo que Deus diz. Vai receber aquilo que Deus diz. Então, entenda uma coisa. Para nós termos paz com Deus, o que precisamos fazer é receber aquilo que Jesus fez. Entender que nossos pecados foram perdoados por Deus e que nós não precisamos fazer nada para sermos perdoados. Eu comecei a me lembrar de algumas situações onde pais, homem e mulher, marido e mulher, tiveram vidas difíceis, tiveram infâncias difíceis e tiveram que batalhar muito para conseguir construir algo, para conseguir fazer algo para dar para os filhos. E alguns filhos, eles recebem aquilo que o pai faz e vão adiante. E esse é o desejo do pai. Ele constrói algo para o filho, para que o filho não passe as mesmas privações que ele, não passe as mesmas dificuldades que ele e que vá muito além dele. Esse é o desejo do pai. Alguns filhos, por rebeldia, o que é que eles fazem? Não quero aceitar o que meu pai tem. Por orgulho, seja lá o que for. Às vezes por uma relação não tão boa entre o pai e o filho, também pode acontecer. Mas eles não aceitam aquilo que o pai tem e batalham as mesmas batalhas que não precisariam tomar, trazendo para algo espiritual, algo de Deus. Deus já conquistou algo para a gente não precisa ficar batalhando por isso, foi conquistado. O que Deus tem é assim, recebe, filho, pela fé meu perdão, recebe, filho, pela fé a minha paz, e segue em frente. E vai além, e faz mais. Não fica lutando, batalhando com algo que já está feito, já está consumado. Jesus já fez. Não. Segue em frente. Precisamos seguir em frente. O pecado nos separou de Deus. A separação nos traz angústia ou vazio. E por estarmos separados da fonte, nasceu de novo, continua com angústia, continua com aflição. Ei, se volta para Deus. Porque podemos experimentar o que a palavra diz por um momento e depois não prestar mais atenção na palavra e voltar a viver aquelas mesmas coisas. Mas se voltamos para Deus, se voltamos os olhos para Jesus, vamos viver continuamente aquilo que Deus tem para a gente. Entendendo isso, que o que Deus fez para a gente, Ele fez, que somos perdoados e que temos paz com Deus, aí entra a perseverança. Primeiro a base. Eu tenho paz com meu pai, eu amo, Ele criou um caminho para mim, pronto. Daqui para frente, de Deus, a gente vai continuar em Romanos 5, versículo 2. Versículo 1 diz: por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtemos pleno acesso, de novo, pela fé, a esta graça, na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Novamente, pela fé temos acesso a Deus. Pela fé, Ele fez algo, eu recebo, e agora eu posso me achegar a Ele. Ele me perdoou, Ele me lavou, me limpou, me fez uma nova criatura, e agora eu posso me chegar a Ele. Por quê? Porque diante dEle eu sou considerado sem culpa. Sem culpa. E com isso nós podemos nos gloriar numa confiança plena de quem Deus é. Pai, Ele é meu Pai, Ele cuidou de mim, Ele me limpou, Ele me dá tudo o que eu preciso. Ele é o meu Pai. Então eu tenho confiança. Confiança. E aí vem o versículo 3, acho que é agora que a gente está entrando mesmo na mensagem, que diz assim: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança.
Por que eu vou me gloriar na tribulação? Por que diante de um problema eu vou engrandecer a Deus, eu vou crer em Deus? Se está vindo esse problema, lembra da base. Ele já nos perdoou, Ele já nos deu paz, e por isso, se vier o problema, seja ele qual for, nós podemos continuar como firmados na confiança plena da glória de Deus. Se a gente ficar pensando no porquê, a gente vai perder o foco de Deus e vai colocar o foco no porquê. E aí, acabou-se pra gente, vai dar erro. Mas se em meio ao problema, nós lembramos qual é a nossa base. Minha base é Deus, Ele é o meu Pai, Ele me perdoou, Ele me ama, Ele não vai me deixar só. Então, no meio de uma tribulação, nós vamos confiar. E isso vai nos dar perseverança. Perseverança porque a gente sabe de tudo o que Ele fez por nós. E o que é que nos dá, qual é o meio que a perseverança vem? Através de uma tribulação. Ei, Jesus disse, tenho-vos dito essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, contudo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou abrir lá em Hebreus, não precisa abrir lá que a gente vai voltar para Romanos, mas Hebreus 10, 36, se quiser anotar, conferir depois, é de Deus conferir o que eu tenho dito aqui, ver se está mesmo na sua Bíblia. Mas Hebreus 10, 36, o autor de Hebreus diz o seguinte: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Necessitais de perseverança. A Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que a gente necessita de perseverança. Sem perseverança, o que vai acontecer? Mesmo a gente cumprindo a vontade de Deus, se a gente não perseverar, a gente não vai alcançar tudo que Ele tem para a gente. Aqui está falando que se a gente cumpre a vontade dEle, a gente precisa ser perseverante. Porque muitas vezes a gente fala de fé e o justo vive pela fé, e a fé é real, a fé faz as coisas acontecerem, mas a gente acha, porque a gente falou algo em fé, ou a gente tomou algum passo em fé, amanhã vai acontecer. E a Bíblia não nos garante isso. A Bíblia nos garante que, se tivermos fé, se andarmos segundo a sua palavra e perseverarmos naquilo, aí sim veremos tudo aquilo que Deus tem para nós. Perseverança, a gente necessita. E eu fui procurar o original dessa palavra, porque eu não sei se você sabe, mas a Bíblia ela não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E essa palavra perseverança, que no original é o grego, ela significa o seguinte: característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores privações e sofrimentos. O que é perseverança? Característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade, a fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Eu não sei você, mas eu sei o propósito para que eu nasci. E eu vou ser perseverante nesse propósito. Se você sabe, persevere nesse propósito. E se não sabe, faça como eu fiz, pergunte a Deus. E Ele vai lhe dizer. Durante muito tempo eu não sabia qual era o meu propósito, não sabia para que tinha vindo à Terra. Vivia um dia após o outro. Mas depois que eu descobri que a Bíblia garante que todos nós nascemos com um propósito dado por Deus, eu procurei saber que propósito era esse. E esse propósito ficou claro depois de um tempo para mim. Se não sabe, pergunte, porque você não pode se desviar desse propósito, independente do que acontecer. A Bíblia fala que nós necessitamos de perseverança. E voltando lá para Romanos, o versículo 3 nós lemos, diz que nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos
que a tribulação produz perseverança. E aí quando chega no versículo 4, antes de eu ler o versículo 4, eu lembrei agora. Não sei se você já viu aquela imagem, geralmente no Facebook, no Instagram, de uma pessoa garimpando, e chega uma hora que ela desiste, e o diamante estava lá, a um filetinho de terra, mas por não ser perseverante, ela não alcançou. Amém. Amém. Eu quero ler outro texto com vocês. Não precisa abrir também, a gente vai voltar para Romanos. Hoje a gente vai se deter bastante em Romanos, mas Lucas 8, 30... Oh, Jesus. Lucas 8, 15, ele vai dizer o seguinte, ó, aqui está falando sobre as sementes. Todo mundo lembra, né, que a palavra de Deus é semente, que é semeada em terra rochosa, em solo fértil. A palavra de Deus é semeada em vários solos. Chega num solo que é um solo bom, que frutifica. Mas o que me chama a atenção é que no versículo 15 de Lucas 8, 15, Jesus está falando que, no entanto, os que caíram em boa terra são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra de Deus, a entesouram ou aguardam e com perseverança frutificam. Eu encontrei perseverança aqui de novo, Jesus falando. Ei, você deve receber a palavra com um bom coração, com o coração aberto, sincero dizendo assim, Deus, tua palavra é a verdade. Se tiver algo em mim que está errado, e eu ver na tua palavra que em mim está errado, eu vou mudar. É minha obrigação, e eu mudo, e aí a palavra diz que, além de mudar, além de guardar essa palavra, a gente deve ter perseverança para frutificar. E é essa o solo bom. É esse o solo que Deus deseja que cada um de nós sejamos. Perseverantes. E voltando lá para Romanos 5:4. E a perseverança produz um caráter aprovado. Fiquei, meu Deus, a perseverança. A tribulação vai nos trazer perseverança. E a perseverança vai fazer com que a gente conquiste tudo aquilo que Deus para a gente. Conquiste tudo aquilo que Deus tem para a gente. E além de conquistar o que Deus tem para a gente, ela vai nos dar um caráter aprovado. E eu fui novamente ver o que significa essa palavra caráter aprovado. E é aprova um exemplar de valor comprovado. Deus quer que a gente seja perseverante e que a gente tenha um caráter aprovado. A parte ruim para a gente, qual é? É que isso só vem através da tribulação. E através de um posicionamento certo na tribulação, que é confiar em Deus. E nosso caráter vai ser aprovado. E com o nosso caráter aprovado, vai vir também a plena confiança. Quando o povo estava no deserto, os hebreus estavam no deserto, depois de ter saído do Egito. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que aconteceu, a aparente falta que veio de comida, a aparente falta que veio d'água, foi tudo para provar se o coração deles estava mesmo em Deus. Porque o que aconteceu? O que apareceu para eles? Vocês estão no deserto, vocês estão com falta, vocês não têm o que comer e não têm água. Qual era o desejo de Deus? Que eles dissessem assim, independente das circunstâncias, eu confio naquele Deus que já fez milagre. Eu confio naquele Deus que já me tirou do império das trevas. Eu confio naquele Deus que cuida de mim. E o que acontece? Aquilo que aparentemente faltava, vem de forma sobrenatural. Faltava comida, caiu maná do céu. Eles desejaram carne, caía codornizes. Eles tiveram sede, Deus mandou eles bater numa rocha e sair água. Tem ideia do que é isso? Bater numa rocha e sair água? Milagre. Milagre. Diante de tribulação, de circunstância, qual é o nosso foco? Está em Deus? Se tiver, nós vamos ser perseverantes. E eu não estou dizendo que nossa alma não vai gritar, que a gente em algum momento vai ficar aflito. Não.
Quer dizer, na verdade, vai. Vai. Eu não estou dizendo isso. Nós muitas vezes vamos sim. O problema vem, a gente titubeia, a gente dá uma balançada. A gente fica, de certa forma, até aflito. Mas a gente não pode permanecer desse jeito. A gente tem que voltar os olhos para Deus. Voltar os olhos para o nosso Pai. É Ele que faz as coisas por nós. E receber o que Ele fez pela fé. Precisamos. Aleluia. Eu quero que você abra lá em Tiago 1. Vamos reforçar essa questão da perseverança. Tiago 1, versículo 2. Diz o seguinte: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, de alegria, o fato de passarem por diversas provações. Isso é loucura, gente. A Bíblia diz que a gente deve se alegrar quando passar por provações. Mas por quê? Porque nosso foco não deve estar nas provações. Quando o nosso foco não está nas provações, aí vem o versículo 3, que diz assim: porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação até o fim, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Eu me lembrei agora do meu filho. Através do meu filho eu vejo muito a questão da paternidade de Deus com a gente e tudo mais. E eu devo assumir para vocês que às vezes eu sou até um tanto duro demais com meu filho. Vamos dizer assim, meio quase que do quartel às vezes. E minha esposa me dá umas puxadas de orelha, eu tenho que entender e dar uma maneirada. Mas porque muitas vezes eu sou mais duro com meu filho, eu boto mais uma regra para ele, que muitas vezes ele vai espernear. Por quê? Porque meu foco não está no momento que ele vai ficar chateado, chorando, algo assim, não. O meu foco está, eu estou fazendo algo pelo meu filho para que ele se torne um homem de verdade. Ele se torne um homem com valores. Ele se torna um homem que vai cumprir a palavra de Deus. Ele se torne um homem que vai obedecer às autoridades. Ele se torne um homem de caráter. O que é que eu faço? Eu troco meu foco. Às vezes dói demais repreender meu filho. Hoje mesmo eu repreendi ele de manhã. Ele fez uma cara, fez um bico, começou a chorar, que aquilo me partiu o coração. Mas se eu ficar só com esse momento passageiro, eu posso colocar o futuro todo dele a perder. Quem traz tribulação? Quem traz problemas? Quem traz medo, angústia? O diabo. João 10,10 diz: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O diabo lança o problema. Qual é a nossa parte? Dizer assim, ó: eu tenho um pai que cuida de mim. Eu estou firmado num pai que ele não me deixa só. Eu tenho um pai que não me desampara. Em vez de eu focar no problema, eu vou focar em Deus. Eu vou voltar meus olhos para Deus. E a Bíblia fala que a gente vai sendo aperfeiçoado com isso. Nosso maior exemplo, Jesus. Jesus é batizado por João Batista. Dizem os historiadores e quem já foi lá, que é o lugar mais bonito que tem lá no Rio Jordão. É uma coisa linda, maravilhosa. E Jesus se batiza, desce o Espírito Santo como pomba sobre ele, e é ouvido: esse é meu filho amado, em quem eu tanto tenho prazer. Pensa numa cena gloriosa. Você está num lugar maravilhoso, lindo. As pessoas veem o Espírito Santo descendo como pomba e ouve uma voz:
a voz de Deus falando sobre ele. Maravilhoso. E o que é que acontece depois? Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para ir para o deserto. Passar 40 dias sendo tentado pelo diabo. Qual era o desejo de Deus? Que Jesus, ele perecesse naquele deserto? Não. O desejo de Deus era que aquela prova do diabo, Deus sabia que o diabo tentaria Jesus. Mas o desejo de Deus era que Jesus passasse por aquilo. E depois que Jesus passa por aquilo, anjos o servem. Ele sai dali e começa seu ministério fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Ele primeiro recebeu uma palavra de Deus. E quem aqui já não recebeu uma palavra de Deus que você dá carreira, pula, chora, grita, treme, sei lá, cada um tem um jeito, ri, e é aquilo forte, mas é algo forte, vem a convicção plena. No outro dia, misericórdia. Misericórdia. Parece que nada daquilo que foi falado é verdade. O que é isso? O diabo tentando roubar aquilo que Deus falou. Tentando colocar nos nossos corações que o que Deus falou não é verdade. E não vai se cumprir. Qual é a nossa parte? Dizer, está escrito. Está escrito que eu tenho um pai que cuida de mim. Está escrito que o meu pai não é mentiroso. Está escrito que ele levou sobre si todas as dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas feridas, pisaduras, nós fomos sarados. Está escrito que ele se fez pecado para que a gente fosse justiça. A Bíblia fala, 1 João 4,4, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. No outro dia vai parecer, pode ser que amanhã pareça que o maior não está na gente, não. O maior está no mundo contra a gente. Mas aí, o que é que a gente faz? Perseverar no caráter de Deus. Entender que Deus falou, está falado. E ponto final. Como diz meu pastor Silvio, prego batido, ponta virada. Não tem jeito mais. Precisamos perseverar. Perseverar. Perseverar naquilo que Deus diz. Crer de todo o coração. E para finalizar, Hebreus 10, 35. Eu falei sobre esse texto, nós vamos ler ele uma boa parte agora. Aleluia. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Vou repetir. Pegue isso como Deus falando com você, que de fato é. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade, vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos daqueles que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Fique de pé, vamos orar.